Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos aí que estão se chegando à live aí. Que o João Paulo, seja bem-vindo. Quem está chegando aí, irmã Denise, todos os que estão se aproximando aí da nossa live matinal, né? Todos os domingos nós temos esse encontro e hoje nós temos com certeza um momento muito importante aqui. Eu creio que Deus vai falar conosco, eu creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos para algumas coisas, né? A palavra de Deus, sempre que ela vem sobre as nossas vidas de forma abençoadora, libertadora, alcançando os nossos corações, que a palavra de Deus ela não volta vazia nunca. Então, quando ela vem sobre nós, ela nunca vai retroceder, ela vai cumprir. Ela tem um propósito. Toda vez que a palavra é ministrada, ela tem um propósito, ela alcança o nosso coração. De alguma forma nós somos tratados, curados, libertos. E eu tenho certeza que nessa manhã, mais uma vez, Deus vai falar conosco, Deus vai trabalhar no nosso coração. Eu coloquei um título aí, né? Normalmente Deus trabalha com o que Ele tem na mão. Por que eu digo normalmente Deus trabalha com o que Ele tem na mão? Porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele cria do nada. Deus ele abre caminho onde não existe caminho. Então, se existe uma situação muito difícil e Deus quer agir e parece que não tem caminho, Ele abre um caminho. Então, para Deus não tem nada que seja impossível, nada difícil. Porém, normalmente Deus trabalha com aquilo que Ele tem nas suas mãos, né? E a base, na verdade, da ministração da palavra hoje tem a ver com união de chamado com tomada de decisão. Unir o chamado de Deus na nossa vida, a nossa vocação, com uma tomada de decisão, uma definição da nossa vida, uma definição de identidade. E eu falo assim, não, eu tomei uma decisão. Então, vou começar dizendo alguns exemplos assim daquilo que o Senhor Jesus fez. Por exemplo, quando ele estava na terra, tem uma passagem muito conhecida que é a multiplicação dos pães e peixes. Tinha um povo que estava seguindo Jesus, ele estava ministrando e estava ficando tarde, o pessoal estava com fome, estava no deserto, não tinha nada, e aí chegaram para ele e falaram: o povo está aí, está com fome, como que nós vamos alimentar? E aí trouxeram para ele, né, pães e peixes, poucos pães, 5 pães, 2 peixinhos, trouxeram para Jesus. E em cima do que ele tinha à mão, ele tinha o quê? Ele tinha pão e ele tinha peixe, ele multiplicou. Então ele fez, o trabalho do Senhor Jesus foi atuar em cima daquilo que ele tinha à mão. Então ele tinha pão, ele multiplicou o pão, sobrou pão. Sobrou depois 12 cestos de pães, tinha muito pão à disposição do povo. Mas Jesus, ele naquele momento, ele poderia gerar alguma coisa, mas ele multiplicou em cima do que se tinha à mão. Também, quando na questão da física das pessoas, né? Jesus tinha um cego se apresentou ali diante dele, e quando esse cego se apresentou, cego de nascença, o Senhor Jesus ele pega do pó da terra, faz um barro, né? Pega um barro e ele coloca sobre os olhos, como que moldando novos olhos ali sobre aquela pessoa, e aí ela foi curada, né? Passou a enxergar. Então o que Jesus tinha à mão ali para trabalhar, para gerar cura ali na vida daquele cego? Ele tinha um barro, né? Ele poderia fazer um novo globo ocular de uma outra forma? Poderia, ele é Deus, mas ele trabalhou com aquilo que efetivamente ele tinha em suas mãos, né? Então ele pegou ali o barro. Quando você pega uma situação em que Deus quer trabalhar pessoas, então eu vou dar o exemplo de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele estava distante da casa do pai, porque ele ficava cuidando das ovelhas, todos os filhos de Jessé à mesa, sentados à mesa, e Davi um pouco fora dessa porção familiar. Ele não tinha perfil de guerreiro,
ele era fraquinho, ele era pequeno, seus irmãos eram fortes, eram guerreiros, faziam parte do exército de Israel e tal. Mas ele não, né? Ele era fraquinho. E o que aconteceu é que esse fraquinho, que depois ia se tornar rei, ele é ungido pelo Senhor. Mas esse fraquinho, quando estava Golias afrontando Israel, né? E esse Golias, ele afrontava, porque tinham sido feito um acordo entre os exércitos, em vez de guerrearem os exércitos, iria um homem de cada exército para ver quem venceria a batalha. E nenhum dos soldados de Israel tinha coragem de enfrentar Golias, não. Todo mundo ali receoso, com medo. E Davi ali chega e ele fala assim, peraí, quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem que ele está pensando que ele é? E ele vai fraquinho, né? Ainda o próprio gigante fala assim, mas você vem contra mim com pedras e paus, está pensando que eu sou um cachorro? Eu sou um guerreiro, né? E Davi fala, olha, você vem contra mim com lanças, lança e espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel. E ele vai e ele vence a batalha ali contra Golias, né? Davi, ele teve valentia, né? Ele era pastor de ovelhas, o outro era um guerreiro gigante. Mas ele foi valente, ele teve fé, né? Quem que é esse incircunciso filisteu? Então, Deus ele usou alguém que parecia ser aos olhos dos homens muito pequeno. Mas Deus fez uso dele. Deus usou. Ele tinha uma vocação, né? Ele tinha um chamado de ser rei. Ele já tinha lutado com ursa, com um leão. E mesmo sendo pequeno, pastor de ovelhas, Deus o chama. Um outro exemplo que eu peguei aqui foi de Moisés, né? Meus irmãos, Moisés venceu o faraó. E o Egito era o maior exército da terra, né? Ele era tipo os Estados Unidos, tipo a China, hoje é o maior exército. E Moisés era um cara até que tinha algum tipo de problema de fala, alguns dizem que ele era gago, tinha uma travinha na língua e tal. E ele tinha dificuldade de fala, ele tinha saído fugido do Egito, porque ele tinha matado o egípcio. Deus falou, olha Moisés, eu quero que você volte lá, porque você vai libertar o meu povo. Né? Então ele não tinha um exército, ele não tinha nada, mas ele teve obediência a Deus. Obediência, ele teve coragem para enfrentar. Então nós vemos um Davi que foi valente, teve fé, nós vemos um Moisés que teve obediência e teve coragem. Percebam que Davi não era, aos nossos olhos, o perfil ideal para derrotar o gigante. Moisés, aos nossos olhos, não era o perfil ideal para derrotar o Egito, mas Deus trabalhou através da vida deles, né? Eles tinham um chamado, eles tinham uma vocação. Quando tem uma frase, tipo frase feita assim nas igrejas em geral, assim, né, que nós falamos assim que Deus capacita os escolhidos, né? Eu creio que os escolhidos já foram capacitados, né? Nós viemos à Terra, nós nascemos com uma vocação, nós temos uma escolha, nós temos um chamado. E essa capacitação vem de Deus, é nato, faz parte da nossa natureza. Deus colocou, Deus entregou dentro da nossa vida um chamado, Ele fez uma escolha para nós exercermos algumas funções aqui na nossa vida aqui na Terra. Isso veio de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, quando eu eu faço uma união desse chamado, dessa vocação, desse meu talento, disso que Deus entregou quando eu nasci, né? E toma uma decisão. Fala assim, eu decido que eu vou mudar a história, eu decido que eu vou cumprir o meu chamado, eu decido que eu vou fazer. Essa decisão é pessoal, é minha. Então Deus entregou a vocação, Deus entregou o talento, Deus entregou o chamado, e aí, quando eu tomo a decisão de trabalhar dentro desse chamado, dessa vocação, os resultados são como esses, né? Deus ele vai trabalhando com o que Ele tem à mão. Então é necessário, meus irmãos, que você tenha uma decisão, porque a vocação está dentro de você. O teu talento está dentro de você, o teu chamado está dentro de você. Aquilo
que Deus entregou para você quando você nasceu, para que você tivesse um propósito na sua vida, de vida, e para o reino de Deus você fosse útil, então esse chamado está dentro de você. Quando você toma a decisão e fala assim, eu vou cumprir, eu vou fazer, não importa o teu tamanho. Não importa se você é Davi ou se você é Golias, não importa o teu tamanho. Não importa se você tem um exército, Moisés foi o libertador lá, não importa, ele não tinha nada, não importa. Pouco importa a sua situação financeira, pouco importa a sua situação de vida, pouco importa os erros que você cometeu no passado. Quando você se põe em pé e fala assim, olha, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho um ministério, e eu vou cumprir isso, eu vou colocar em prática, eu tomo essa decisão. Esta união torna você uma pessoa extremamente forte no reino de Deus, torna você uma pessoa extremamente resolvida no reino de Deus. Você não precisa fazer o que os outros esperam ou o que vai agradar os outros. Nós não temos que fazer aquilo que vai agradar terceiros, nós temos que fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Quando você pega o profeta, a palavra de Deus, aí você vai pegando lá profeta Isaías e profeta Jeremias, é muito mais gostoso ler Isaías. Profeta messiânico, fala da vinda do Senhor Jesus, é uma delícia, né? Você lê Isaías, rapaz, mas quando você vai ler Jeremias, o cara vai dando bordoada em cima de bordoada. Só que a palavra profética de Jeremias é de extrema correção, é para colocar o povo no prumo, é para ajustar, justamente preparando a vinda do Messias. Para acontecer o que está escrito em Isaías, é bom a gente viver Jeremias. Então é difícil muitas vezes nós entendemos que o nosso chamado ele é fundamental. Porque parece que o nosso chamado às vezes não é aquele mais... Tem aquelas pessoas na nossa... Toda família tem, igreja, em lugar de trabalho, tem aquelas pessoas que são extremamente carismáticas, senta, é gostoso estar com essa pessoa, vocês riem junto, nós damos risada, nós brincamos, divertimos, oh, que delícia que é, eu queria ser igual a essa pessoa, mas muitas vezes você não foi chamado assim, não é sua característica, não é seu temperamento, não é sua personalidade, não é sua forma de ser, mas você é útil do jeito que você é. E às vezes você parece que está sem bateria, fraquinho, está com a pilha baixa, fala, não vai acender mais em nada. Se você tomar uma decisão pautada nos propósitos, pautada no que você é, na sua essência, na sua identidade, na vocação que Deus te entregou, não importa o seu tamanho, não importa se você está fraco ou forte, Deus vai te usar. É uma união maravilhosa. Meus irmãos, quando você pega Sadraque, Mesaque e Abidnego, meus irmãos, esses caras venceram a fornalha lá. Venceram a fornalha. Gente, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha, aquecer a fornalha, aquecer a fornalha, porque eles tinham feito lá uma estátua de ouro lá e falou, vocês têm que adorar. Ele falou, não vou adorar. Eu sou posicionado na minha fé. Eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei qual é a porção de Deus na minha vida. Eu não vou me prostrar diante desse ídolo. Bom, se vocês não se prostrarem diante desse ídolo, eu vou jogar vocês na fornalha. Meus irmãos, quantas vezes nós somos provados na nossa identidade de fé? Em algumas vezes nós somos extremamente posicionados, em outras a gente se diz, tudo bem, vai, não precisa levar ferro e fogo, eu não preciso sofrer por causa do evangelho. Só que esse posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego, meus irmãos, que eles estiveram diante das autoridades, diante da sociedade, diante do rei, proclamando a sua fé, se posicionando diante da sua fé, fez a diferença. Fez a diferença, inclusive, na vida de Nabucodonosor. Quando eles abriram, a fornalha estava tão quente que quem foi abrir morreu queimado. E olharam lá para dentro, estavam os três dançando, ou melhor, não tinham três, tinham quatro. Ele falou, mas eu não lancei três? Como que tem quatro dentro da fornalha? Era o Senhor que passeava com eles dentro da fornalha. Quando nós nos posicionamos, por mais terrível que seja a situação, por mais difícil que sejam as coisas, o Senhor, Ele anda conosco no meio da fornalha. Por mais difícil que seja. Por mais tenebrosa que seja a situação da sua vida, por mais angustioso o momento que você esteja vivendo, por mais quente que seja a fornalha, quando você se posiciona, por mais pequenininho que você esteja achando que nada vai acontecer, nada vai dar certo, você une a tua vocação, você une o teu chamado a um posicionamento, isso vai amalgamando, isso vai ajustando, isso vai tomando forma de tal maneira que Deus te fará mais do que vencedor. Posicionamento. Quando nós nos posicionamos, o profeta Joel, ele fala assim, digo fraco, eu sou forte. Meus irmãos, isso não é uma palavra para nós usarmos de forma de elevar a autoestima, não, agora eu sou forte, agora eu sou forte. A força está em nós, dentro
daquilo que o Senhor Deus entregou e colocou dentro de você. Você tem uma essência, você tem uma identidade. Você nasceu com propósitos, com planos. Ninguém veio à Terra sem uma vocação. Você, todos nós, é nato, faz parte da sua natureza. Deus te entregou um talento, Deus te entregou uma vocação, você tem um chamado. Então você pode estar se sentindo fraco agora, você vai falar assim, eu vou ser forte. Como que eu vou conseguir isso? Eu vou identificar qual é a minha vocação na presença de Deus e vou me posicionar em cumprir. Meus irmãos, você se torna como o Monte Sião. Inabalável. Inabalável. Porque essa união de vocação com tomada de decisão, meus irmãos, é inabalável. Deus usa quem se coloca à disposição para atuar dentro da sua vocação. Deus usa quem se colocar à disposição daquilo que é a sua própria essência. Uma tomada de decisão fora do chamado de Deus, meus irmãos, é bravata e está condenado à derrota. Quando você fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu faço, e está fora da sua vocação, fora do seu chamado, é só bravata, o que eu faço, o que aconteça. Você pode até fazer pela força do seu braço por um tempo, mas vai acabar. Agora, quando você toma a decisão dentro do chamado, é obediência e é fé. Você crê no chamado, você obedece o chamado. Meus irmãos, você está fadado à vitória, a vitória vai chegar. A vitória vai chegar sobre a tua vida. Fora do chamado, é uma bravata, uma gritaria. Eu faço, eu aconteço, está cheio de lideranças, de pessoas, pais de famílias, mães de famílias, filhos, chega que saem da adolescência, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e quantas pessoas nós vimos aí cheio de moral, e que ia fazer e depois deu em nada, a vida do cara deu em nada. Está cheio, está cheio, está cheio. Bravata, bravata. Agora, se é dentro do teu chamado, se é dentro da tua vocação, meu irmão, aí não importa o seu tamanho mais. Não importa se você tem força, se você tem dinheiro para fazer acontecer. Não importa se você tem estudo para fazer acontecer. Vai na direção certa. O Senhor vai ser contigo. Ele te chamou, te trouxe à terra com um propósito. Você está indo nessa direção? Pode ter certeza que você vai ser abençoado. Sua vida vai ser próspera. Você vai ser cheio de espírito. As coisas vão acontecer. Tudo nós somos, eu falo sempre, nós somos igreja com propósito, há propósito nas nossas vidas. Então viva dentro do teu propósito e se posicione, eu vou fazer. Porque o que foge do propósito, o que se esconde do seu propósito, aquele que não faz as coisas dentro do seu propósito, a tristeza vai entrando, a amargura vai entrando, ele vai ficando assim. Às vezes pessoas vão forçar você a não cumprir o seu propósito. Eu não queria que você fizesse isso, eu não quero que você faça aquilo. Às vezes vai acontecer isso. Só que melhor é obedecer a Deus do que as circunstâncias dessa vida. Porque quando você obedece a Deus, atua no seu propósito e se posiciona, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Para onde quer que você vá, qualquer cidade, não importa, Deus vai fazer acontecer. Que o Senhor Deus te abençoe, você tenha uma semana maravilhosa aí diante de Deus, diante da sua família, que você tenha aí um domingo muito bom com os seus, né? Quero dizer que eu louvo muito a Deus aí pela vida do Joãozinho, né? De João Pedro, filho do pastor Adriano. Eu me recordo um culto que nós fizemos há uns 2 anos atrás, falando sobre, estava no outro prédio ainda, falando sobre chamado e tal, e falando a Bia Fornel, a Isabela, o Joãozinho, e cada um foi falando, né, o que gostaria de estudar, onde gostaria de chegar e tal. E hoje a gente vê a Bia indo ao encontro da sua vocação, né? Daqui a pouco ela está formada, né? A Bia ela está fazendo enfermagem, ela está amando o curso dela, daqui a pouco ela está formada. A Isabela, ela estudou, focou e entrou no curso que ela queria numa universidade federal. Isso nós conversamos há 2 anos atrás, tudo caminhando. O João Pedro agora foi aprovado numa prova que ele foi fazer lá em Pirassununga, totalmente dentro daquilo que ele sonha para a vida dele. E então Deus, quando a gente identifica na nossa adolescência, né, qualquer momento da nossa vida, a gente identifica o que nós somos, onde queremos chegar, o que queremos fazer,
é um grande ar. Vai passando os dias assim e nós vamos vendo a bênção de Deus nos alcançando. Então, eu estou tendo o privilégio de acompanhar, né, uma geração que está vindo aí, sendo trabalhada dentro do chamado, sendo discipulado dentro do chamado e ver os frutos começarem a chegar tão rapidamente, né, irmãos? Questão de um ano e meio aí, os frutos chegando na vida deles. Significa que isso vai ser sempre essa profissão desse jeito? Não, eles têm escolhas e de repente vai evoluindo isso tudo, né? Podem mudar daqui para lá, de lá para cá, mas acontece que estão caminhando, estão indo para a prosperidade, estão indo para fazer a diferença na terra. Uma das coisas que nós sempre falamos é o seguinte: nós precisamos estar dentro da nossa vocação, dentro do nosso chamado, posicionados para que nós possamos ser sal na terra e luz no mundo. Deus quer nos colocar de forma estratégica no mundo. Percebam, meus irmãos, nós estamos vivendo uma guerra cultural, uma guerra de ideologias. Nós vemos aí congressos soltando bandido. Olha, tá uma coisa horrível tudo. Uma coisa horrível. O que se vê na sociedade política, nas administrações dos negócios, nós precisamos de crentes forjados com caráter, assumindo presidências de multinacional, assumindo negócios importantes, assumindo posicionamento em ministérios de saúde, de educação, crentes forjados, caráter forjado na palavra de Deus, de maneira que nós possamos transformar esse país através das futuras gerações. Para isso nós temos que ensinar. Então eu estou trazendo uma palavra para você hoje dizendo assim: identifique a tua vocação, teu chamado, aquilo para qual você nasceu, se posicione diante disso. E pode marcar até no calendário hoje, se daqui a um pouco de tempo tua vida não foi transformada por esse posicionamento. Grande abraço, Deus abençoe, fique na paz, bom domingo.